Tá gravando. Bom dia, bom dia, Kátia. A gente está iniciando a audiência agora. Meu nome é Molumba, sou servidor da Secretaria da Fazenda. Também está com a gente aqui a Letícia, também servidora da Secretaria da Fazenda. E, por enquanto, na audiência, somente a Kátia, a senhora Kátia, mas ao longo da sessão, possivelmente entre mais alguém. De qualquer modo, nós vamos fazer a apresentação que a gente tinha planejado, que vai poder também depois, vai estar disponível no site da Secretaria da Fazenda. E, enfim, é isso. Eu vou iniciar a apresentação. Não, esse aqui. Bom, então nós temos aqui a audiência pública para priorização de propostas da Subprefeitura de Perus Anhanguera. Hoje, dia 25 de maio, são 9 horas. Nós já tivemos uma primeira audiência em abril, antes, né, concomitante ali ao período de envio de propostas e priorização não, e manifestação de apoio pelo portal Participe Mais. E agora as audiências atuais, a segunda rodada, estão sendo concomitantes ao período de priorização das propostas pelos conselhos, que devem acontecer até o dia 24 de maio. Nesse período inicial, nós poderíamos ter a fala de algum representante da subprefeitura de Perus Anhanguera. Todos os as subprefeituras foram convidadas. Como até o momento a gente não tem essa representação, nós vamos dar sequência à nossa apresentação. Porventura, se ao longo da sessão chegar alguém da subprefeitura, a gente, ao final da apresentação, pode passar a palavra novamente. Nessa tela nós temos as etapas do calendário do Orçamento Cidadão. Então, nós já tivemos ali na etapa 1 a recepção e apoio às propostas. Etapa 2, que foi concomitante, sobreposta, né, cronologicamente, as audiências regionalizadas por subprefeitura. Nós estamos agora na etapa 3, de priorização de propostas pelos conselhos participativos municipais. E estamos realizando também uma segunda rodada de audiências que tem por finalidade orientar os conselhos para essa atividade e também para ter mais uma oportunidade de debate com os munícipes. Posteriormente, ali em junho, vai haver a votação por subprefeitura, aí não pelo conselho, mas pela população em geral. Votadas, escolhidas as cinco propostas mais votadas por subprefeitura, as secretarias responsáveis vão fazer uma análise de viabilidade das propostas. Depois vai haver a elaboração do projeto de lei orçamentária anual de 2023, incluindo as propostas viáveis e votadas. Posteriormente, vamos ter, lá já para outubro, audiências públicas devolutivas, onde vamos, né, publicizar o resultado de escolha de propostas do Orçamento Cidadão
e eventualmente justificar por que propostas votadas não foram consideradas viáveis. E aí, ao longo do ano de 2023, vamos fazer o acompanhamento da execução dessas propostas que foram votadas e que foram assumidas pelas secretarias municipais como compromissos. Etapa de priorização. A priorização de 15 propostas por subprefeitura é uma atribuição dos Conselhos Participativos Municipais e deve ser feita até 24 de maio de 2022. No Orçamento Cidadão deste ano, a Secretaria da Fazenda introduziu a ferramenta de apoio de propostas durante a primeira etapa do Orçamento Cidadão. As propostas mais apoiadas são um indicativo para a priorização por parte dos Conselhos Participativos Municipais. A segunda rodada de audiências públicas também é uma forma de auxiliar os Conselhos Participativos Municipais na etapa de priorização. Então, ali, ao longo do período de inscrição de propostas, havia essa ferramenta de apoio, ou seja, além de submeter propostas, as pessoas poderiam dar o seu apoio, né, manifestar o seu interesse por uma proposta enviada. Esses apoios foram contabilizados e vão ser disponibilizados para os conselhos. A gente aqui também vai apresentar uma tabela com esses apoios, né, que são uma sinalização do que os munícipes do território estão considerando prioridade. Mas vale lembrar que, apesar disso, desses apoios, a seleção e a escolha dos conselhos é independente, é uma prerrogativa do conselho fazer a escolha das 15 propostas que vão ser priorizadas, independente do que houve anteriormente de manifestação de apoio. Etapa de votação popular. Nessa etapa, a população selecionará 5 propostas por subprefeitura em votação popular. Será utilizada a plataforma Participe Mais, que reúne diversos processos participativos municipais, como consultas e audiências públicas. Atenção! O período de votação é de 31 de maio a 15 de junho. Aí segue abaixo o endereço do Participe Mais. E dentro do portal deve-se procurar a aba Orçamento Cidadão. Aqui, então, essa votação de 5 propostas por subprefeitura vai ser feito entre as 15 propostas que foram priorizadas pelos Conselhos Participativos Municipais. Propostas da subprefeitura. Aí a gente segue ali a referência legal que atribui a função de priorização pelos Conselhos Participativos Municipais. Está na tela, se interessar alguém. Aqui o Caderno Orçamento Cidadão. A Secretaria da Fazenda publica anualmente o Caderno Orçamento Cidadão, que apresenta de forma simplificada a Lei Orçamentária Anual. A edição atual, com a LOA de 2022, está publicada e disponível na página da Secretaria da Fazenda. Acesse e confira. Aí segue também o endereço para a página da Secretaria da Fazenda, onde está o Caderno do Orçamento Cidadão. Então, esse caderno é um esforço da Secretaria Municipal da Fazenda para comunicar à população de maneira mais acessível, menos hermética, menos erudita, menos técnica, né, as discussões do orçamento e como ele se organiza para a população, de maneira geral, entender, compreender. Tem sido também
em audiências já anteriores que eu participei, um questionamento da população sobre a dificuldade de compreender algumas discussões do orçamento. Então, esse caderno é justamente um esforço que a gente faz nesse sentido. E ele é anualmente também atualizado, né, visando aprimorar essa linguagem e tentando aproximar mais os munícipes das discussões do orçamento. Então, a apresentação inicial que eu tinha era essa, bem breve, considerando também que numa audiência anterior a gente já fez uma apresentação um pouco mais pormenorizada com relação ao orçamento cidadão. Eu vou disponibilizar agora a relação das propostas da subprefeitura de Perus. São aqui, nós temos 154 propostas. Não vamos ler todas, tá? Por uma questão de praticidade aí, de organização do nosso tempo. Espera um pouquinho que eu vou parar o compartilhamento e vou fazer de novo. Aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler as 20 primeiras propostas que estão aqui disponíveis. Se houver necessidade, se houver necessidade, não, se tiver demanda de presentes, de que eu leia alguma proposta específica, podem sinalizar aí, podem escrever no chat ou levantar a mão, que a gente pode abordar alguma proposta específica, tá? O motivo de a gente não ler todas é só para a gente não esvair o tempo total aqui da sessão somente lendo propostas, mas elas vão estar disponíveis, estão disponíveis no portal Participe Mais e vão estar disponíveis também para o conselho no momento da priorização, tá? Lembrando que aqui a gente não, essa audiência ela não substitui a prerrogativa do conselho que vai se reunir e vai fazer a priorização das propostas. Então aqui, vou começar aqui pela proposta com código 10.097, de autoria do William Fernandes da Silva. O título da proposta é Implementar braços de iluminação na marginal direita da rodovia Anhanguera. A descrição: implantar braços de iluminação nos postes já existentes na marginal direita da rodovia Anhanguera, do quilômetro 22,5 ao quilômetro 26, sentido centro-interior, pois essa via é muito usada pelos moradores e trabalhadores do bairro, seja para fazer caminhada ou para ir ao trabalho. Lembrando que a via é de domínio da CCR Autoban, mas os postes pertencem à Ilume, órgão da Prefeitura Municipal de São Paulo. Nesta via já tivemos relatos de vários assaltos, desde pedestres a roubo de cargas, e é sabido que locais bem iluminados diminuem em muito as estatísticas de violência urbana.
Então, a categoria da proposta é segurança urbana e ela teve 15 apoios do portal Participe Mais. A segunda proposta aqui é a de código 1104, também do William Ferreira da Silva, que é implantar faixa de mão dupla ligando 3 bairros da região. A descrição: implantar uma faixa de mão dupla com mais ou menos 50 metros de extensão, ligando os bairros de Sítio Tipas, Vila Sulina e Residencial Sol Nascente. Esse acesso estava aprovado no PDE de 2004. Porém, infelizmente, nunca foi implantado esse acesso, segregando os moradores desses bairros, e também temos 2 cemitérios que passam pela mesma dificuldade de acesso. A categoria da proposta é transporte e mobilidade e também teve 15 apoios. A proposta 1085, do William Fernandes da Silva, o título é Construir uma marginal sentido interior-centro, ligando bairros Jardim Britânia e Jardim Jaraguá. A descrição: construir uma marginal desde o quilômetro 23,4 ao quilômetro 22,3, no sentido interior-centro, ligando os bairros Jardim Britânia e Jardim Jaraguá, melhorando o acesso aos equipamentos públicos como educação, o CEL Anhanguera, e saúde, a AMO-BS integrada Parque Anhanguera no Jardim Britânia. Além disso, essa marginal vai dar de frente a um terreno que já é da saúde e que vai possibilitar o acesso ao futuro equipamento de saúde, que pode ser uma UBS ou outro de elevada importância para a população de ambos os bairros. A categoria da proposta também transporte e mobilidade e teve 14 apoios. Seguindo aí a proposta 1340, de autoria da Maria do Carmo Lotfi. O título é Destinação de 1% do orçamento para espaços verdes, melhoria de equipamentos. O Fórum Verde Permanente defende a destinação de 1% do orçamento municipal em implementação e conversão de parques municipais e naturais e em programas, projetos e propostas nas subprefeituras relacionadas a praças, áreas verdes e educação ambiental. Também defende a implementação de novos programas de requalificação e melhoria de equipamentos e recursos humanos para pleno funcionamento no uso público. Proposta Fórum Verde em todo o município. A categoria é meio ambiente e a proposta teve 15 apoios no Participe Mais. A proposta 1104 é autoria William Fernandes da Silva, o título Implementação de calçada na estrada de ligação Chica Luísa. A implantação de calçada na estrada de ligação Chica Luísa, com aproximadamente 3,1 km do lado direito, sentido bairro Rodovia Anhanguera, desde o viaduto que passa por cima da Bandeirantes, próximo ao número 1080, até o viaduto que passa por cima do Rodoanel, na altura do número 2755, dessa estrada de ligação Chica Luísa, pois a população está correndo risco de morte por atropelamento pelos veículos de passeio e veículos de grande porte como ônibus, caminhões e carretas
que passam por essa estrada diuturnamente, pois entre esses bairros, Vila Almero, Conjunto Residencial Bandeirantes e Residencial Sol Nascente, temos uma população de mais ou menos 35 mil habitantes que usam a via para ir e vir para o trabalho ou para suas casas, e assim pedimos que seja respeitado o artigo 5º da Constituição Federal, inciso 15 de 1988. A categoria também transporte e mobilidade, e a proposta teve 9 apoios. A proposta 1106, autoria William Fernandes da Silva, o título é Desassoreamento do Córrego Buracão, que fica no bairro residencial Sol Nascente. A descrição: desassoreamento do córrego Buracão, que fica no bairro residencial Sol Nascente e que por anos nas chuvas de verão provoca enchentes na entrada do bairro, isolando o mesmo por horas, provocando congestionamentos que chegam na rodovia Anhanguera, à altura do quilômetro 20 dessa rodovia, obstruindo o direito de ir e vir de todos os usuários dessas vias de transporte. A categoria Meio Ambiente, e a proposta teve 9 apoios. Proposta 1384, autoria é de William Fernandes da Silva. O título: Implementação de uma rodovia em frente ao Parque Anhanguera. A descrição: implantar uma rotatória em frente ao Parque Anhanguera com sinalização vertical e horizontal para que os usuários tenham mais segurança no acesso e na saída do parque, que há tantos anos sofre com acidentes fatais para os frequentadores e motoristas que vão para outros bairros e cidades vizinhas, como Caieiras, Franco da Rocha e Francisco Morato, etc. A categoria Transportes e Mobilidade, e a proposta teve 8 apoios. Proposta 1105, autoria de William Fernandes da Silva. O título da proposta é Implementação de estrada entre vias da região, Chica Luísa, Perus e Anhanguera. A descrição: implantar uma estrada de ligação entre a estrada de Perus, saindo da estrada de ligação Chica Luísa, segue a rua Arthur Azevedo, na Morada do Céu, segue o linhão de energia ligando a Estrada Velha do Jaraguá, chegando à Estrada de Perus, desafogando o trânsito da rodovia Anhanguera, que em horários de pico provoca grande congestionamento devido ao pedágio do quilômetro dessa rodovia. Assim, além de dar mais alternativa aos moradores de mobilidade, vai melhorar em muito a fluidez do trânsito dessa rodovia tão importante para o Estado. A categoria Transporte e Mobilidade, a proposta teve 7 apoios. A proposta de código número 14, autoria de Joaniro Amâncio Pereira. O título: Construção de ciclovia que liga o Parque Anhanguera a Perus e a Anhanguera. Precisamos ligar nosso Parque Anhanguera aos nossos distritos de Perus e Anhanguera. Muitos munícipes percorrem mais de 3 quilômetros a pé ou de bicicleta por uma estrada perigosa para chegar às dependências do Parque Anhanguera. Se faz necessária a construção de uma ciclovia para esse trajeto, que será útil para todos. Essa proposta do Amâncio. A categoria Transportes e Mobilidade, a proposta teve 6 apoios.
A proposta 1819, o autor é Joaniro Amâncio Pereira. Título: Alugar imóvel para instalação de UBS Jardim da Conquista. A descrição é proposta: alugar uma casa para instalação da UBS Jardim da Conquista. Na Rua Argentina 22, existe uma residência com possibilidade de ser alugada para a construção da UBS. Os moradores da região, junto com as novas ocupações que vêm acontecendo, está superlotando a UBS do Recanto dos Humildes, e já não suporta o número de usuários. Então, a proposta está na categoria de saúde e teve 5 apoios. A proposta de código número 1, autoria é Joaniro Amâncio Pereira. O título: criar um ponto móvel de coleta de entulhos junto a uma campanha de divulgação. A descrição: criar um catabagulho móvel para passar todos os dias nos pontos viciados dos distritos Perus e Anhanguera. A população não tem onde se descartar seus móveis velhos, seus restos de construção, por os locais de descartar existentes são longes e têm restrições de quantidade de descarte por pessoas. E junto com esse caminhão, fazer uma mobilização para conscientizar os munícipes para esses descartes. Então, a categoria da proposta é zeladoria urbana e melhoria do bairro, e a proposta teve 5 apoios. A proposta código 375, autoria Joaniro Amâncio Pereira. O título: implementar programa de alimentos orgânicos agroecológicos. A descrição: criar e manter pelo menos uma feira livre de alimentos orgânicos ou de base agroecológica na subprefeitura, bem como disponibilizar 30% de permissões para os feirantes que comercializarem alimentos da agricultura familiar e orgânica ou em transição para o orgânico. Ampliar a rede de sacolões municipais para pelo menos um por subprefeitura, disponibilizando 30% de permissões para produtores ou comerciantes que comercializem alimentos da agricultura familiar e orgânica ou em transição. Ampliar o programa de combate ao desperdício, incluindo pelo menos 20% das feiras da subprefeitura no programa. A categoria da proposta é Desenvolvimento Econômico e Trabalho, e a proposta teve 5 apoios. A proposta 1013, de autoria de Carlos de Lima Luiz. O título é implantar um centro-dia para idosos em Perus e Anhanguera. A descrição: implantar um centro-dia para idosos em Perus e Anhanguera. O centro-dia para idosos é um serviço destinado à atenção diurna de pessoas idosas em vulnerabilidade social e com grau de dependência que, devido à sua situação, necessitam de uma equipe multidisciplinar para prestar serviço de proteção social e de cuidados pessoais, fortalecimento de vínculos, autonomia e inclusão social por meio de ações de acolhida, escuta, informação e orientação. Caracteriza por ser um espaço para atender idosos que possuem limitações para a realização de atividades de vida diária, que convivem com suas famílias, porém não dispõem de atendimento de tempo integral no domicílio.
Fonte SP-156, antes de serviço para a Zona Noroeste, só havia no Distrito da Lapa. Categoria da proposta assistência social, e a proposta teve 4 apoios. A proposta de código número 994, autoria Carlos de Lima Luiz, o título: Implantar ETEC e FATEC no Distrito Anhanguera. A descrição: implantar uma ETEC, Escola Técnica Estadual, e FATEC, Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo, no Distrito Anhanguera. No Distrito Anhanguera temos um polo do CEL Parque Anhanguera, da ETEC, com 3 cursos: Administração, Logística e Recursos Humanos, e a Unicel, no CEL Parque Anhanguera, com alguns cursos. Nos distritos, não temos uma universidade. A FATEC irá abranger Perus, Anhanguera, Jaraguá, São Domingos, Pirituba, com cursos atualizados para a realidade que o mercado exige e capacitar esta população, pois muitas empresas de logística que estão instalando no distrito não estão contratando, dizendo que não estão capacitados tecnicamente. Educação é um direito. A categoria da proposta é educação e ela teve 4 apoios. A proposta de código 374, autoria de Joaniro Amâncio Pereira, o título: Reformulação do Programa de Viveiros da Comunidade, articulando com o POT. A descrição: reformulação do Programa de Hortas e Viveiros da Comunidade, que sofreu grande redução ao longo de 2020, articulando o projeto ao Programa Operação Trabalho, com o intuito de fomentar as práticas de produção de alimentos orgânicos e agroecológicas, que promovem a saúde e a segurança alimentar e nutricional, unindo a produção de alimentos saudáveis com auxílio financeiro a pessoas em vulnerabilidade social. Criar programas de cozinhas comunitárias, restaurantes populares, marmiteiros solidários, produção artesanal, notadamente da agricultura familiar, de base agroecológica em transição. Propor e fomentar políticas que foquem a agricultura e preservação do meio ambiente com inclusão social produtiva em áreas de proteção ambiental. A categoria da proposta é segurança alimentar e ela teve 4 apoios. A proposta de código número 289, a autoria de Joaniro Amâncio Pereira. O título: Arborizar os distritos, criar canteiros para árvores em vias da região. A descrição: arborizar os distritos de Perus e Anhanguera, plantar árvores nas calçadas, pois, em algumas delas, as árvores foram arrancadas. Nas avenidas principais, criar um canteiro para plantá-las. Avenida Doutor Silvio de Campos, Avenida Fiorelli Pessicaro, Avenida Pierre Renoir, Avenida Coronel José Gladiador, entre outras. A categoria da proposta é meio ambiente, a proposta teve 4 apoios. A proposta código 274, autoria de Paulo Robert Silva, o título: Construção de um hospital maternidade na região de Perus e Anhanguera. A descrição: Hospital e Maternidade Perus. Precisamos urgentemente de um hospital e maternidade Perus e Distrito Anhanguera, uma vez que o censo do IBGE apresenta números defasados de habitantes, constando nos dados oficiais apenas 176 mil habitantes, quando na realidade de hoje
em pleno ano de 2022 é outra, praticamente o dobro, no mínimo, dos dados apresentados. Hoje, o bairro de Perus tem apenas 27 leitos para atender uma demanda de mais de 400 mil habitantes, o que fica totalmente comprometido e inviável o atendimento de nossos moradores, superlotando o pouco equipamento de saúde que temos. Não se nasce em Perus, nossas gestantes precisam correr para a cidade vizinha, de Caieiras, ou para o Hospital Geral de Taipas, que fica fora do bairro, para darem à luz. Precisamos urgentemente de um hospital. Atenciosamente, Paulo Robert, conselheiro de saúde da Supervisão Técnica do Território e morador. A categoria da proposta é saúde e ela teve 4 apoios. A proposta código 565, autoria Carlos de Lima Luiz, o título: Implementar projeto que amplia o número de ambulâncias nas regiões de São Paulo. A discussão: implantar o projeto de remoção com ambulâncias nas 32 subprefeituras, para levar pacientes sem condições para fazer exames, consultas e cirurgias, além de apoiar UPAs, AMAs e PS para levarem os acamados ou pacientes com traumas às suas residências. Hoje existe um fluxo no qual a UBS, Unidade Básica de Saúde, solicita à CRSN, Coordenadoria de Saúde Norte, uma ambulância para uma data para saber se há possibilidade de atender esta demanda. No exemplo da Zona Norte, temos por volta de 6 ambulâncias que prestam esse serviço, numa população estimada de 2.354.482 pessoas. Fonte: plataforma Participe Mais. Temos 2,5 ambulâncias para essa população. Implantando de 1 a 3 ambulâncias em cada subprefeitura, a abrangência seria local, além das que estão em cada coordenadoria regional de saúde. A categoria da proposta é saúde e ela teve 4 apoios. Proposta código 322, autoria Joaniro Amâncio Pereira. O título é implantar pontos de embarque e desembarque em instituições de ensino da região. A descrição: criar pontos de embarque e desembarque nas nossas unidades de ensino. EMEI, EMF, SEI, creches conveniadas, CELS, escolas, em horário de saída e entrada dos alunos. Fica difícil o acesso a estas ruas e fica difícil o embarque e desembarque. Em alguns casos, os trabalhadores de transporte escolar precisam triplicar a sua atenção para não colocar nossos filhos em perigo. Não existe uma segurança para esse embarque e desembarque. A categoria da proposta é segurança urbana e ela teve 4 apoios. Eu vou ler agora a 20ª proposta aqui entre as mais apoiadas, e aí eu vou encerrar essa leitura. É a proposta de código 906, a autoria da campanha São Paulo, Composta e Cultiva. O título: Implementação da Casa de Agricultura Ecológica na região. A descrição: Casa de Cultura Ecológica da Zona Norte do município possui agricultores familiares e hortas urbanas, localizados na Brasilândia, Jardim Damasceno, Perus e outros bairros que estão invisibilizados.
se encontram em situação de vulnerabilidade social e carecem de apoio, conforme previsto no PROAURP, Lei 13.727 de 2004 e Decreto 51.801 de 2010, está prevista a instalação de uma Casa de Agricultura Ecológica, CAE, para desenvolver o trabalho de assistência técnica enquanto uma política pública estruturada, com contratação de agrônomos, recursos para insumos e estrutura logística para a realização de visitas técnicas. A categoria da proposta é segurança alimentar e ela teve 4 apoios. Eu vou parar aqui o compartilhamento, considerando que a gente tem um número muito grande de propostas. Se algum presente quiser abordar alguma proposta específica, tanto as que eu falei, tanto alguma que não foi citada por mim, pode, no momento da sua inscrição de fala, pode citar, tá, sem nenhum problema. E nesse momento, eu não sei se... Eu vejo que nesse momento nós temos... chegaram mais algumas pessoas na audiência. Se houver alguma representação da subprefeitura que quiser fazer uso da palavra, pode levantar ou se manifestar pelo chat, bem como os munícipes e a audiência geral também, e aí a gente vai poder, já passa a palavra para essas intervenções. A senhora Vera Vilela, ela se inscreveu para fala, eu já habilitei o microfone dela. Tá mundo? Tudo bem, fique à vontade, senhora Vera. Bom dia a todos e todas. Eu sou conselheira do Conselho Municipal. Nesse momento, estou presidente do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de São Paulo. E nós fizemos, como conselheiros. Vera, Oi, não está Mulumba, ouvindo? não, eu estou ouvindo sim, eu vou te interromper, desculpe, porque eu esqueci de falar uma coisa, perdão. Pois não. Nós temos como praxe delimitar um tempo de 3 minutos para fala, tá? Como a sessão não está muito cheia, não há necessidade da gente ser muito rigoroso com esse tempo. Tá bom. Então, a senhora pode falar, eventualmente eu vou estar controlando aqui, se passar de 5 minutos, eu só vou dar uma sinalizada para a senhora, Tá bom. tá? Mas a ideia não é restringir a fala. Mulumba, dizer que a sessão não está muito cheia é engraçado, porque na verdade a gente não tem praticamente ninguém, né? Só eu, como munícipe, a outra pessoa que está é o Jair, que é acho que de Santana, pelo que eu estou vendo aqui. Então, assim, mas eu não vou tomar esse tempo tão grande, porque eu acho que não há necessidade, né? Acho que é só registrar que, como conselheiros, né, da área de segurança alimentar e nutricional, nós inserimos, né, nas várias nas várias subprefeituras, algumas das propostas que a gente vem discutindo e indicando como prioritárias desde o ano passado. Nós participamos, né, elaboramos um documento para o programa de metas, para o orçamento, né, o plurianual. E então a gente volta, né, com algumas dessas nossas propostas. Algumas delas, como nós fizemos uma divulgação desse nosso documento, elas já estão presentes aqui entre as que você leu, né, que foi a que o Joaniro traz, né, em relação à questão do programa Hortas e Viveiros da Comunidade, né, que é um programa bastante interessante, porque ele supria as hortas municipais com pessoas, principalmente mulheres, né,
que mantinham essas hortas e podiam, esses espaços serviam, né, como vem servindo, mesmo com a ausência delas, né, porque elas se mantiveram, embora a bolsa que elas recebiam tivesse sido suspensa, né, pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. A justificativa da secretaria é que o projeto precisava de reformulação, por isso a gente, na proposta, insiste nessa questão, né, se é o caso de reformulação, que ele seja reformulado e retorne, porque, inclusive, dentro das propostas que a gente coloca aqui também, né, e também propostas que o próprio Joaniro traz, né, de implantação de pelo menos 3 hortas, né, comunitárias, no território de Perus, esse programa é extremamente importante para a manutenção dessas hortas, né. A outra proposta que também você destacou é a Casa de Agricultura Ecológica da Zona Norte, em função, né, de que a gente tem mesmo uma vocação nesses territórios, de produção, né. Nós temos um único assentamento urbano que a gente tem, né, da reforma agrária aqui no município, que é o Irmã Alberta, é na Zona Norte. Então se justifica, né, bastante a Casa de Agricultura Ecológica ou agroecológica, como a gente vem chamando hoje, né, que nós já temos uma na Zona Norte e na Zona Leste e na Zona Sul. E a Zona Norte carece desse espaço justamente para dar o apoio para os agricultores que já vêm desenvolvendo esse trabalho e que foram, né, de importância fundamental para a garantia da segurança alimentar e nutricional da população destes territórios durante a pandemia, né. Então essas são algumas das nossas, prioridades também, né, para a garantia do direito humano à alimentação e nutrição adequadas aqui no município. E também destacar algumas propostas que foi o Joaniro foram a Joaniro que inseriu, né, em relação à questão do incentivo ao aleitamento materno, né, em todas as unidades, tanto de saúde como da educação, né, no caso as 6, que são as que recebem as crianças de 0 a 3 anos, né, com propostas de capacitação, para os trabalhadores, de forma que eles possam acolher de forma adequada as mães, né, nesse processo. E então isso também está destacado aí, pelo que o Joaniro coloca, né. A questão que ele também coloca do abastecimento, né, que é também uma outra área, prioritária da segurança alimentar e nutricional. Então, a a implementação, né, de espaços de abastecimento, resgatando o papel social que eles têm de acesso à alimentação à população. Então, é um mercado municipal, pelo menos um sacolão, em que sejam, garantidos espaços, eh, a gente coloca aí, pelo menos 30% dessas permissões para os agricultores aí da região ou de outras regiões da cidade que consigam acessar, agricultores familiares e que tenham ou produção orgânica ou agroecológica ou em transição, né, agroecológica também. Tá. Então acho que é destacar isso, a gente tem observado, eu já participei de audiências ontem, né, uma participação muito baixa da sociedade, então a gente está colocando, né, como, hipótese e aí, para que a como a prefeitura, né, eh, reveja a sua forma de, eh, divulgação, né, dessas atividades, e para que elas cheguem justamente nos meios de comunicação que alcançam mesmo a população, né. E a gente sabe que infelizmente os sites da prefeitura não são esse espaço, né. E acho que uma outra questão é a situação, né, em que estão
os conselhos participativos, em que houve uma extensão do seu período de atuação, e isso está esvaziando, né, esses conselhos, que são aqueles que, ao fim e ao cabo, vão definir as prioridades, né, por parte da população. Então, essa é uma situação séria que eu acho que a gente tem que deixar registrado, já que vai ficar gravado. Acredito que alguns dos conselheiros do território possam ter acesso e ver o que a gente está colocando aqui, ouvir e ver, né. Então é isso, né, acho que é importante a gente ter e garantir esses espaços, independente dessa participação estar pequena, né, e a gente fazer uma análise do porquê isso está acontecendo e como a gente pode superar esse problema, tá. Obrigada, bom dia, agradeço por vocês estarem aqui conosco. Obrigado, Vera. Tem mais alguma inscrição? Não, Mulumba. Apenas a Vera. Também. Vera, deixa eu aproveitar que a gente não tem inscrição. Essas propostas que você citou, eu estava tentando acompanhar, mas eu só queria garantir que tudo que a senhora falou do Joaneiro, se foi lido por mim entre as 20 propostas. Se ficou alguma coisa de fora, eu posso tentar buscar aqui na Não, relação. a única que, não leu, né, porque você foi lendo as que tinham, Até a apoios, né, 20ª. inclusive algumas dessas nós apoiamos também, né. Uhum, Embora tenha umas que são as que estão em primeiro lugar, né, que são basicamente aquelas que a própria subprefeitura deveria realizar, né, na sua zeladoria, a gente não precisaria colocar isso, né, no orçamento, mas, elas já deveriam fazer parte disso, que são as primeiras lá que tiveram, né, 15, a população se organizou, aí o grupo se organizou. A única que não foi lida foi essa da questão da saúde, né, e tem mais uma que também foi, ele que colocou, que é o acompanhamento e a das crianças, abaixo de 90% das crianças abaixo da linha de pobreza em relação à sua situação, né, estado nutricional, consumo alimentar. Mas, tanto da Casa de Agricultura Agroecológica, né, como a da questão do pote, e mesmo do centro, né, da parte de abastecimento, você chegou a ler, né. uhum, Tem uma outra, proposta colocada aí também, né, da questão nossa, agora eu esqueci, espera só um minutinho, já que a gente está com um tempinho aqui, uhum, eh tem uma solicitação da sociedade da população que foi colocada de ter um bom prato, né, no distrito da Anhanguera, em função mesmo, a pessoa que coloca inclusive reforça que, pela pesquisa da Rede Nossa São Paulo, o distrito de Perus-Anhanguera é um dos 10 mais vulneráveis, né, em relação à questão da insegurança alimentar e nutricional. uhum, Então que caberia também, né, essa negociação, porque como é um projeto da Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social, caberia essa negociação para a uhum, implantação desse bom prato no território também, tá. uhum, Então uhum. é isso, tá. Tá bom. É, eu estou aguardando aqui se tiver mais inscrições para a gente é, disponibilizar a palavra. Eu vou ver se eu encontro aqui na relação alguma dessas propostas só para ler, tá? A do que a senhora mencionou aqui. A gente aproveita para. Ó, e como eu destaquei as que eram de segurança alimentar e nutricional, eu posso ler para você aqui, ó. Com o aumento essa do Bom Prato está aqui, com o desemprego, aumento de população de rua, entre outros, a população do distrito está em grande maioria em insegurança alimentar. Segundo um estudo da Rede Nossa São Paulo, que publica o mapa da desigualdade na cidade de São Paulo, no caso, esse mapa de 2021, em vários tópicos do estudo, estamos entre os 10 piores distritos da cidade de São Paulo, na verdade são os 10 mais vulneráveis, né. E esse é um programa, né, que, ele tem
o acesso à alimentação por um baixo custo, então aqui 50 centavos o café da manhã e R$ 1 o almoço, né. E então isso, que foi colocado aqui por ele aqui também, né, que eu acho que, quem está no território que consegue saber mais das suas necessidades, né. Então, dentro aí do Hortas e Viveiros da Comunidade, ele também destacou, né, criar programas de cozinhas comunitárias, você leu essa proposta, né, e quando ele fala das hortas, ele indica 3 espaços aí, né, ele fala numa horta, na Rua das Terras das Emburanas, né, depois ele fala na Rua Binga 01, na Vila Inácio, no distrito aí ele já fala do distrito de Perus, né, e também, porque aí inclusive ele coloca que tem uma nascente nessa região, né, e ele coloca acho que mais um lugar que é mais uma que ele fala aqui ó, não, ele fala de uma feira, trazer uma feira para uma rua específica aqui, né, que ele fala Rua Caiúba. Então Sim. eu puxei todas aquelas que eram, né, mesmo que não tenhamos sido nós, né, do Comusan que tenhamos colocado, é importante a gente ver que a população também está mobilizada por essas questões, né, e teve acesso ao nosso documento e aproveitou, né, algumas daquelas propostas para inserir também, né, a gente tem visto isso principalmente aqui na zona norte, né, eu acho que houve aí uma circulou, né, o nosso material e em várias das subprefeituras a gente viu a inserção de algumas das propostas de segurança alimentar e nutricional. Tudo bem, obrigado. Eu não sei se eu consegui compartilhar de novo a planilha, mas só que eu localizei aqui essa proposta que fala do Bom Prato, que é a proposta de código 1178. Aí, como a senhora bem destacou, envolveria talvez aí uma comunicação entre município e estado, por ser uma política de responsabilidade do estado, né? Quer dizer, o programa, né, envolvido pelo estado, até uma preocupação nossa nesse sentido, Vera, porque eventualmente algumas propostas que são encaminhadas, mas que são independente da relevância delas, mas que são de atribuição do Estado, são consideradas atribuição do Estado, elas podem ser rejeitadas por isso, né? Então, talvez aí valeria pelo conselho ou até verificar isso, né? Porque senão, para evitar somente da proposta ser votada devido à sua relevância e ser depois ser rejeitada numa análise técnica da secretaria por ser identificada como um programa do Estado. Tá bem? Mas isso acho que o Conselho de Perus Anhanguera pode estar atento a isso e até, enfim, se for necessário, buscar uma orientação da secretaria responsável antes de fazer a priorização. Obrigado pela participação, pela intervenção mais uma vez. Tem mais alguma inscrição? Não, Maluma. Nós ainda temos cerca de meia hora da previsão da audiência e, enfim, se a gente não tiver mais inscrições, eu vou encerrar. Eu vou aguardar aqui 1 minuto e às 10 horas, se até às 10 aqui a gente não tiver mais nenhuma fala, nenhuma colocação a ser feita, a gente encerra. Hoje a gente tem ainda ao longo do dia, né, nesse mesmo link, vamos ter mais 4 audiências. Às 10h30 tem mais uma audiência, 10h45, depois por volta ali do meio-dia,
E depois às 2 e às 4 temos audiências hoje. Ao longo da semana vamos ter essas audiências à noite também. Durante a semana vai ser fora do horário comercial, a primeira começando às 18h45 e a segunda às 20h30, tá? As audiências ali, a descrição da subprefeitura está no Participe Mais também. Bom, são 10 horas, como eu não tenho mais inscrições, eu vou encerrar essa audiência. Às 10h45 vai haver uma nova audiência de Anhanguera. Não, Anhanguera não, Anhanguera acabou de ser. Pirituba, Jaraguá. Tá bem, agradeço a presença de todos, quem esteve na audiência, também a intervenção da senhora Vera. E, enfim, vamos dar continuidade aí com o Conselho Participativo nessa atividade de priorização das propostas. Bom dia a todos, obrigado. Bom dia. Obrigada. Obrigada. Tchau. Obrigado.